Existe um tipo de vitória que ninguém aplaude, mas que muda tudo. Ela não acontece nos holofotes, mas no silêncio da rotina. É aquela vitória que nasce antes do nascer do sol, enquanto o mundo ainda dorme, e você decide acordar, respirar fundo e fazer o que disse que faria. Essas vitórias não rendem postagens, não atraem palmas, mas constroem impérios invisíveis, impérios de disciplina, clareza e domínio de si mesmo. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma ciência exata quando a mente é treinada para a constância. E o primeiro passo dessa ciência é simples, mas raro: agir todos os dias na mesma direção. Não importa a sua origem, idade ou o ponto em que você está agora. O que realmente importa é o que você decide repetir a partir de hoje. Porque a verdade é que a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você repete. Acordar cedo, manter o foco, estudar um pouco mais, cumprir o prometido, cuidar do corpo, alimentar a mente, escrever, visualizar. Esses são gestos aparentemente pequenos, mas que, acumulados, constroem o tipo de pessoa que o sucesso não consegue ignorar. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Os 12 hábitos diários que transformam desejo em destino. Antes de seguir, já faz parte da nossa rotina. Se essa mensagem te conecta, curte este vídeo e se inscreve agora. Isso mostra para o algoritmo e para você mesmo que está escolhendo crescer com consciência. Agora, respira, se concentra e vamos começar a desenhar a arquitetura da sua nova mente. Hábito 1. Acorde antes do mundo. Acordar cedo não é modinha. É uma declaração silenciosa de poder. Cada amanhecer te oferece 2 escolhas: seguir dormindo com os sonhos ou levantar e começar a construí-los. Quando você decide se levantar antes do sol, está dizendo a si mesmo: eu comando. É mais do que tempo extra. É autoridade mental. Os primeiros minutos do dia são o terreno fértil da consciência. Enquanto o mundo ainda dorme, sua mente está livre do barulho externo. Ali, entre o silêncio e o ar frio da manhã, é onde nascem as ideias que podem mudar destinos. Benjamin Franklin perguntava-se toda manhã: que bem farei hoje? E talvez essa seja a pergunta que você precisa repetir. Não se trata de pressa, trata-se de presença. Use a primeira hora para você. Leia, escreva, medite, mova o corpo. Esses minutos valem mais do que horas reativas no meio do caos. Quem domina a primeira hora, domina o dia. E quem domina o dia, começa a dominar o próprio destino. Hábito 2. Defina intenções claras. Você pode ter 24 horas disponíveis, mas se não souber o que fazer com elas, terminará esgotado e vazio. O segundo hábito é começar o dia definindo 3 metas essenciais. Nada de listas infinitas. 3. Simples, diretas, poderosas. Pergunte-se: se eu cumprir apenas essas 3 metas hoje, terei me aproximado do meu propósito? Se a resposta for sim, siga em frente. Planejar não é perder tempo, é dominar o tempo. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Quando você define o que realmente importa, o universo deixa de te testar e começa a te cooperar. Escrever é um ato sagrado. Anote suas 3 intenções em um caderno. Cada palavra escrita é um comando para a mente subconsciente. Você está dizendo ao cérebro: é isso que importa. E o cérebro obediente começa a filtrar tudo o que não se alinha com essa direção. Hábito 3. Condicione o corpo para libertar a mente. A mente e o corpo não são 2 mundos separados. Um é o espelho do outro. Quando você move o corpo, o cérebro desperta. Quando você se exercita, não está apenas queimando calorias, está construindo autodomínio. Napoleon Hill dizia: a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E o exercício é uma das formas mais concretas de treinar essa ponte. Não é sobre estética, é sobre energia e comando. Caminhar, alongar, fazer flexões, pular corda, qualquer coisa. O importante é treinar o músculo da constância.
porque o corpo, uma vez condicionado, começa a ensinar a mente a não desistir. Você não precisa de academia cara nem de motivação constante. Precisa apenas de uma decisão repetida. Comece pequeno. O segredo não é intensidade, é frequência. Hábito 4. Proteja a primeira hora digital. O que você faz na primeira hora após acordar define o tom das próximas 23. E se a primeira coisa que você toca é o celular, você entrega seu poder ao mundo antes mesmo de lembrar quem você é. Essa é uma das práticas mais difíceis e mais transformadoras. Evite o celular nas primeiras horas do dia, sem redes sociais, sem e-mails, sem mensagens. Proteja esse espaço como se fosse um templo. Leia algo inspirador, ouça um conteúdo edificante. Respire em silêncio. Você não precisa começar o dia reagindo, precisa começar dirigindo. Hill ensinava que a mente precisa ser alimentada com ideias elevadas, antes de ser exposta às pressões externas. Quando você domina essa primeira hora, está dizendo: hoje eu não me deixo arrastar. Hoje eu escolho o ritmo. Agora, vamos entrar na camada que muda tudo. Como alimentar a mente com grandeza e transformar pensamentos em resultados concretos. Se você está comprometido nessa jornada, escreve aqui nos comentários: eu escolho disciplinar minha mente. Isso fixa o compromisso e abre o espaço para as próximas práticas. Hábito 5. Alimente a mente com grandeza. Você se torna o que consome, não apenas em comida, mas em ideias. Tudo o que entra na sua mente se transforma em matéria-prima para o que você cria, sente e decide. Por isso, trate seus pensamentos como um jardim. Arranque as ervas daninhas da negatividade e plante sementes de grandeza. Não alimente sua mente com ruídos, fofocas, tragédias e comparações. Esses conteúdos são como lixo emocional, e o que entra pela mente começa a sair pela vida. Escolha conteúdos que elevam, que te desafiem, que te façam pensar. Napoleon Hill afirmava que a mente humana, quando treinada e direcionada, se torna uma força criadora praticamente ilimitada. Mas toda força precisa de combustível. E o combustível da mente é o conteúdo que você escolhe absorver todos os dias. Leia pelo menos 10 páginas de um bom livro. Escute um áudio que te fortaleça. Veja algo que amplie sua visão. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. Melhor 10 minutos de leitura concentrada do que 1 hora rolando o celular. A qualidade do que você absorve define a qualidade do que você manifesta. Eduque sua mente para pensar alto, porque uma mente pequena jamais construirá uma vida grande. Pense nisso. O corpo vive do que come, a mente vive do que acredita, e o que você acredita é fruto do que você alimenta. Alimente-se de grandeza. Hábito 6. Visualize com intenção, sinta com clareza. A visualização não é fantasia, é treino. É o ensaio da mente antes da vitória no mundo real. Feche os olhos e imagine a vida que deseja, mas vá além da imagem. Sinta-a. Perceba o cheiro, o som, as emoções. Veja-se agindo, falando, respirando como alguém que já chegou lá. A neurociência explica. O cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. E Napoleon Hill sabia disso muito antes da ciência confirmar. Ele dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas repare, há 2 palavras nessa frase: conceber e acreditar. Visualizar é conceber. Repetir com emoção é acreditar. A junção das duas cria o campo magnético do sucesso. Atletas de elite usam isso todos os dias. Eles ensaiam mentalmente cada movimento antes do jogo começar. Líderes visionários caminham mentalmente por suas conquistas antes delas existirem. Você pode fazer o mesmo. Escolha um horário fixo.
Pode ser ao acordar ou antes de dormir. E visualize. Veja-se executando suas metas, vivendo sua liberdade financeira, sentindo a segurança de quem se realizou. E enquanto visualiza, repita: eu mereço, eu posso, eu já estou construindo. Essa vibração não é mágica, é foco, e foco repetido é fé. E a fé repetida se transforma em realidade. Hábito 7. Escreva para fortalecer sua identidade. A escrita é uma das formas mais poderosas de autodomínio. Quando você escreve, organiza seus pensamentos. Quando você anota suas metas, transforma o invisível em tangível. Quando você escreve o que sente, compreende o que precisa mudar. 5 minutos de escrita por dia podem mudar completamente a forma como você se enxerga. Não precisa ser um diário longo. Basta uma frase. Hoje eu decido me tornar alguém mais disciplinado. Hoje eu ajo com coragem. Hoje eu escolho não me distrair. Cada frase é um comando para o subconsciente. E o subconsciente é como um servo fiel. Ele cumpre o que você repete. Napoleon Hill mantinha cadernos inteiros com anotações detalhadas sobre ideias, estratégias e percepções. Ele não confiava sua evolução à memória. Ele trazia para o papel o que desejava fixar na mente. Escrever é declarar o futuro em palavras. É assinar todos os dias o contrato da sua próxima versão. E quanto mais você escreve, mais você se compromete. Porque o ato físico de registrar é também o ato espiritual de confirmar. Hábito 8. Esteja presente em tudo o que faz. Você pode acordar cedo, planejar, se exercitar, estudar, escrever. Mas se faz tudo isso no piloto automático, está apenas se movendo, não evoluindo. A 8ª prática é simples e rara. Esteja presente. Quando estiver lendo, leia de verdade. Quando estiver ouvindo alguém, ouça de verdade. Quando estiver trabalhando, mergulhe na tarefa como se o mundo lá fora não existisse. A mente distraída é o solo fértil da ansiedade. A mente presente é o berço da excelência. Napoleon Hill observava que os homens mais extraordinários que conheceu tinham uma característica em comum: atenção controlada. Eles estavam inteiros no momento. Quando ouviam com o corpo todo. Quando falavam, suas palavras vinham carregadas de convicção. Presença é poder silencioso. Quem domina o agora não teme o futuro. Quem está inteiro no presente constrói o futuro sem perceber. Então, hoje, faça um pacto com o instante. Seja onde for, um café, uma reunião, um treino, uma conversa, esteja ali. A transformação não acontece no amanhã imaginado, mas no agora praticado. Comenta aqui: eu escolho presença total. Isso não é um gesto simbólico. É o primeiro ato de quem decide estar desperto enquanto o mundo dorme em distrações. Hábito 9. Controle o diálogo interno. Você conversa consigo mesmo o tempo todo. Mesmo em silêncio, a mente fala, comenta, critica, compara, duvida. E o tom dessa conversa determina como você age, reage e se enxerga. Por isso, o 9º hábito é talvez um dos mais decisivos: vigiar a voz interna. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é como um campo fértil. Tudo o que você planta, positivo ou negativo, crescerá. E o que planta são as palavras que repete, mesmo em pensamento. Toda vez que você pensa, não consigo, não sou capaz, isso não é para mim, está regando ervas daninhas dentro de si. Essas sementes se transformam em crenças e as crenças em comportamentos. Mas há uma boa notícia: o terreno é seu. Você pode arrancar o que quiser e plantar o que escolher. A prática é simples, mas poderosa. Toda vez que um pensamento limitante surgir, interrompa. Diga mentalmente: isso não me define mais. E substitua por algo como: eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu sou capaz. Não é sobre mentir para si mesmo, é sobre direcionar a mente. Você não engana o cérebro,
você o reeduca. E quanto mais você repete novas declarações, mais ele as aceita como naturais. No início, parece forçado. Depois, se torna verdade. E um dia, sem perceber, a velha voz se cala. E surge uma nova, firme, serena e inabalável. Hábito 10. Elimine distrações estruturais. Muita gente acha que procrastina por preguiça. Mas a verdade é que a maioria vive em ambientes que incentivam a distração. Ruídos, notificações, desordem, excesso de estímulos. Tudo isso suga energia mental sem que você perceba. A 10ª prática é sobre limpar o terreno onde o foco floresce. Organize seu espaço, silencie o que rouba sua atenção, defina horários sem interrupções, reduza o número de abas abertas, desligue as notificações, coloque o celular longe quando for criar. Seu ambiente é um espelho da sua mente. E com o tempo, sua mente se molda ao ambiente em que vive. Napoleon Hill chamava isso de ambiente mental controlado. Ele dizia que somos inevitavelmente o produto das influências que permitimos ao nosso redor. Por isso, proteja o que te cerca. Transforme seu espaço num aliado. Não subestime os detalhes. Uma mesa limpa é uma mente mais leve. Um celular em modo avião é uma decisão de poder. Uma rotina clara é o mapa da produtividade. E lembre-se, não é sobre rigidez, é sobre respeito. O respeito que você tem pelo seu próprio tempo define o quanto o mundo vai te respeitar. Hábito 11. Cultive o silêncio estratégico. Vivemos na era da exposição. Todo mundo quer mostrar, contar, provar. Mas há um poder secreto em ficar em silêncio enquanto constrói. O silêncio é o escudo dos sábios. Não se trata de esconder o que você faz, mas de proteger o que ainda está amadurecendo. Ideias novas são como sementes. Precisam de silêncio para criar raízes. Falar demais é como arrancar a planta antes de ela crescer. Napoleon Hill, após entrevistar centenas de pessoas bem-sucedidas, percebeu um padrão. Os que realizavam mais falavam menos sobre o que estavam fazendo e mais sobre o que já haviam concluído. Eles eram discretos, estratégicos, pacientes, sabiam que a exposição precoce gera expectativa e a expectativa sem ação gera pressão desnecessária. Então, pratique o silêncio como quem guarda uma chama. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser mostrado. Quando chegar a hora certa, seus resultados falarão por você. Enquanto isso, deixe que o seu foco faça barulho. O mundo barulhento tenta te empurrar para a pressa, para o exibicionismo, para a comparação constante. Mas você está aprendendo o oposto, a força do invisível, a disciplina de quem constrói no escuro, a serenidade de quem confia no processo. E é aqui que começa o verdadeiro refinamento. A mente que observa mais do que reage, que sente mais do que fala, que decide mais do que sonha. Até aqui, você despertou cedo, alimentou a mente, fortaleceu o corpo, escreveu o que deseja e aprendeu o valor do silêncio. Mas o verdadeiro mestre não se forma apenas pela estrutura, ele se lapida no detalhe. É no ajuste, no hábito repetido, na constância silenciosa, que a mentalidade inabalável é esculpida. E é agora que você começa a dominar o que diferencia os bons dos grandiosos, a consciência de si mesmo e o compromisso com o que realmente importa. Hábito 12. Reflita diariamente sobre o que está funcionando. Não basta agir, é preciso observar. Não basta correr, é preciso entender para onde está indo. A prática da reflexão diária é o hábito dos que não vivem no piloto automático. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para olhar para si mesmo com honestidade. Pergunte-se: o que funcionou hoje? O que poderia ter sido melhor? O que eu posso repetir amanhã com mais intenção? Essas perguntas simples constroem sabedoria. A reflexão transforma a experiência em direção. Napoleon Hill dizia que o fracasso só é permanente para quem se recusa a aprender.
e que o sucesso não vem de tentar mais, mas de tentar melhor. E a única forma de tentar melhor é refletindo. Pegue um caderno, anote uma frase, uma palavra, um aprendizado. O cérebro esquece o que não é reforçado, mas a caneta grava, e tudo o que é registrado se transforma em matéria-prima para o aperfeiçoamento. A reflexão diária é como afiar a espada do guerreiro. Não é glamour, é manutenção. E sem manutenção, até o melhor talento enferruja. Pense nisso. Grandes mentes não se medem pela velocidade com que avançam, mas pela profundidade com que aprendem. Refletir é o ato mais nobre da inteligência. Hábito 13. Sirva com intenção. Você não existe apenas para conquistar, existe para contribuir. O serviço é o elo invisível entre propósito e plenitude. Napoleon Hill observou isso ao estudar centenas de pessoas de sucesso. Nenhum deles prosperava apenas para si. Todos, de alguma forma, serviam aos outros. E servir aqui não é se anular, é se alinhar. É usar o que você tem, sabe e é para gerar valor. Quando você ajuda alguém sem esperar retorno, você cria um campo de energia que inevitavelmente retorna. Mas mais do que energia, o serviço intencional gera clareza. Porque ao ajudar o outro, você se lembra do seu próprio poder. E esse ato simples alimenta sua autoestima de forma pura. Hill chamava isso de o princípio do esforço em benefício mútuo. Ele dizia que nenhuma riqueza duradoura é construída sem esse princípio, porque quem só busca ganho pessoal acaba colhendo vazio. Sirva com propósito. Escute alguém com atenção. Envie uma palavra de incentivo. Use seu talento para resolver um problema real. A pergunta é simples: como posso ser útil hoje? Faça isso todos os dias e perceberá algo extraordinário. Quanto mais você serve, mais se fortalece, porque o verdadeiro poder não está em dominar, está em somar. Hábito 14. Honre pequenos compromissos. É fácil ser fiel às grandes promessas. Difícil é cumprir as pequenas decisões que ninguém vê. Mas é justamente nelas que o caráter é construído. A mente observa tudo, e toda vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, reforça a identidade de alguém confiável. E o oposto também é verdadeiro. Toda vez que você adia o que prometeu, cria rachaduras invisíveis no próprio respeito. Napoleon Hill dizia: o fracasso começa quando você aceita falhar consigo mesmo. Um treino que não foi feito, um livro que ficou de lado, um plano adiado mais uma vez. A repetição do depois mata mais sonhos do que qualquer falta de talento. Por isso, escolha um compromisso simples, mas sagrado. Acordar em um horário fixo, estudar por 20 minutos, meditar por 5. Pouco importa qual, o importante é cumprir todos os dias. Você não constrói resultados, você constrói caráter. E o caráter atrai os resultados. Quando a mente percebe que você cumpre o que promete, ela para de resistir. Ela começa a confiar em você. E quando a mente confia, o corpo obedece, o foco aumenta e o mundo responde. Esses hábitos que parecem pequenos são as raízes da grandeza. A disciplina não nasce da motivação, nasce do respeito. E o respeito nasce do hábito de honrar a própria palavra. Pense nisso. Toda vez que você cumpre uma promessa silenciosa, uma parte da sua alma se fortalece. É assim que se constrói autoconfiança verdadeira, não com frases de impacto, mas com atitudes diárias. Escreva aqui nos comentários: eu honro minhas promessas. Porque quem honra a própria palavra começa a ser honrado pelo próprio destino. Você já percorreu um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Construiu alicerces sólidos, fortaleceu o corpo, disciplinou a mente e moldou o espírito. Mas a verdadeira maestria não está apenas em começar, está em permanecer alinhado.
E é isso que o último hábito revela: o equilíbrio entre o sonho e o chão, entre a fé e o trabalho, entre o longo prazo e o agora. Hábito 15. Visualize a longo prazo. Haja no curto. Você precisa de uma imagem clara do destino, mas também de passos definidos para chegar até lá. Muita gente sonha alto, mas se perde porque quer resultados imediatos. Outros agem sem direção e acabam rodando em círculos. A mente próspera, ensinava Napoleon Hill, é aquela que une o propósito definido ao plano organizado. Todos os dias, visualize o que quer alcançar. Veja com nitidez onde deseja estar em 1, 5, 10 anos. Mas em seguida, faça a pergunta que diferencia os sonhadores dos realizadores. Qual é o próximo passo que posso dar hoje? E então, haja, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante. A prosperidade não é feita de saltos. É feita de passos repetidos com propósito. Um passo por dia pode parecer pouco, mas 10 passos por dia durante um ano são 3.150 movimentos em direção ao seu futuro. Nenhum milagre supera a constância, e nenhuma constância falha quando é guiada por visão clara. Napoleon Hill dizia: os planos do diligente tendem à fartura, e é exatamente isso. O sucesso não é um evento, é um sistema. O destino não é um ponto fixo, é um caminho construído no tempo, integrando as 15 práticas, o ciclo invisível da excelência. Agora, respire fundo. Feche os olhos e imagine todas as práticas que você aprendeu até aqui. Acordar cedo, definir metas, se mover, silenciar, servir, refletir. Cada uma delas é uma engrenagem. Separadas, funcionam, mas juntas criam uma força imparável. Essa força tem nome: consistência consciente, e é ela que transforma intenção em identidade. Pense, quem acorda cedo um dia tem disciplina momentânea. Quem acorda cedo todos os dias se torna uma pessoa disciplinada. Quem lê um livro se inspira. Quem lê todos os dias muda sua percepção. Quem cumpre um compromisso se sente capaz. Quem honra a palavra diariamente se transforma em alguém confiável. O que você faz uma vez muda o seu dia. O que você faz todos os dias muda o seu destino. E aqui está o ponto mais importante: esses hábitos não foram criados para te tornar apenas mais produtivo. Eles foram criados para te tornar mais inteiro. A mente clara, o corpo desperto, o propósito vivo. Napoleon Hill dizia que o sucesso é o resultado natural da harmonia entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três se alinham, a vida flui. Sem esforço forçado, sem caos interno. Você não precisa mais correr atrás da prosperidade. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que a prosperidade procura. E isso acontece quando suas ações estão em sintonia com suas crenças e sua visão. A mente do construtor silencioso. Observe os grandes construtores da história. Eles não viviam reclamando, não precisavam provar nada para o mundo. Viviam ocupados, construindo, melhorando, aprendendo, servindo. Eles sabiam que a mente é como um músculo invisível. Quanto mais você a disciplina, mais ela te obedece. E quando ela obedece, o mundo se dobra. Pense nisso. Você não foi feito para apenas existir. Você foi feito para expandir. Cada hábito diário é um tijolo na arquitetura da sua grandeza. Cada pensamento dominado é uma pedra angular no edifício da sua mente. Não subestime a força dos detalhes. A vitória não é fruto de um único ato de coragem, mas de milhares de pequenos atos de consistência. Hill chamava isso de o poder acumulado da persistência. Ele dizia: a persistência é para o caráter o que o aço é para a espada. É ela que te molda. É ela que te torna a prova de desistência, a virada de chave, da intenção à prática. Você chegou até aqui, ouviu, refletiu, aprendeu, mas agora vem a parte que transforma, a decisão de viver o que aprendeu. Nada muda sem ação,
E toda ação nasce de um comando mental. Hoje, você pode escolher continuar apenas absorvendo informações, ou pode decidir aplicar. Um hábito por vez. Comece pequeno, mas comece. A cada dia, escolha uma prática dessas 15 e viva-a por completo. Acorde antes do mundo, defina metas, leia algo nobre, escreva seus pensamentos, silencie o caos, sirva alguém, reflita e siga. Em pouco tempo, perceberá algo incrível. Você não estará mais tentando mudar, você será a mudança. Sua mente se alinhará, seu corpo responderá e o universo cooperará. Porque o sucesso verdadeiro não é conquistado, ele é manifestado por quem se tornou digno dele. Você chegou longe, e se chegou até aqui, é porque algo dentro de você entendeu que não há atalhos. O verdadeiro sucesso não é um golpe de sorte, é uma obra de construção interior. O que Napoleon Hill descobriu e o que a ciência moderna confirma é que prosperidade é consequência de coerência. Cabeça, coração e ação alinhados numa mesma direção. Não é sobre correr mais rápido, é sobre correr com sentido. Não é sobre ter mais, é sobre se tornar mais. Hill chamava isso de harmonia interior, o estado em que o pensamento deixa de ser sabotador e passa a ser criador. Ele dizia: o homem que conquista o domínio da própria mente pode conquistar qualquer coisa. E esse domínio nasce das práticas que você vem cultivando. Acordar cedo, refletir, servir, silenciar, agir. Cada uma delas é uma chave que abre uma nova dimensão da sua força. Mas juntas, elas fazem algo ainda mais poderoso. Transformam você em alguém que cria riqueza de dentro para fora. A disciplina como espiritualidade prática. A maioria das pessoas associa espiritualidade a algo abstrato, fé, oração, meditação. Mas Hill enxergava algo mais profundo. A verdadeira fé se prova na ação disciplinada. Cada vez que você acorda no horário, cumpre uma promessa, honra um compromisso, você está exercendo fé, fé em si mesmo, fé no processo, fé de que o que você planta hoje florescerá no tempo certo. A disciplina é a oração dos que constroem, ela é a meditação dos que realizam. E ela é, acima de tudo, o alicerce da liberdade. Porque o indisciplinado é escravo das circunstâncias, mas o disciplinado governa o destino. E talvez esse seja o maior segredo que ninguém te contou. Você não precisa controlar o mundo, basta controlar o que faz diariamente. Porque o mundo responde ao ritmo da sua constância. Propósito definido, o norte dos que não desistem. Hill acreditava que nada grande nasce do acaso. Ele estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e encontrou o mesmo padrão em todas. Elas sabiam o que queriam. Chamava isso de propósito definido principal. Um objetivo tão claro que cada pensamento, decisão e esforço convergiam para ele. Sem propósito, até o esforço mais nobre se dispersa. Com propósito, até a tarefa mais simples ganha sentido. Pergunte-se: o que eu realmente quero construir? Porque isso é importante. Quem serei quando isso se realizar? Essas perguntas ativam algo dentro de você que vai além da motivação. Ativam a visão. E a visão é o combustível dos imparáveis. Quando você tem um propósito definido, não precisa de empolgação. Porque propósito é combustível que não acaba. É ele que faz você continuar mesmo quando o cansaço grita, mesmo quando ninguém te entende, mesmo quando a colheita ainda não aparece. O propósito é o sol que guia o plantador no meio da tempestade. Prosperidade é consequência. Não objetivo. Hill afirmava que o dinheiro é apenas uma extensão da energia que você gera. Prosperidade não é prêmio, é reflexo.
Ela segue o valor que você cria e o caráter com que você age. Muitos querem enriquecer, mas poucos querem se tornar dignos da riqueza. E essa dignidade nasce de dentro, da integridade, da autodisciplina, da generosidade, da constância. Você quer prosperar? Então pare de correr atrás do dinheiro e comece a construir valor. Valor na forma como pensa, trabalha, serve e fala. O dinheiro é atraído por quem gera impacto real, por quem entrega o que promete, por quem permanece firme enquanto o resto desiste. A abundância não é conquistada, é merecida, e o merecimento é plantado no invisível, nos momentos em que você faz o certo mesmo quando ninguém está vendo, nos dias em que você age com excelência sem precisar de aplauso. Napoleon Hill dizia: você será recompensado na proporção do serviço que presta e na qualidade da fé com que o presta. A prosperidade é uma resposta, não um pedido. Ela vem quando você se torna alguém que o universo confia em abençoar. A serenidade, como poder silencioso Hill, também falava sobre o poder da calma. A mente que se desespera perde o mapa, mas a mente serena enxerga saídas que o medo oculta. Quando o caos se instala, respire, observe. Não reaja, responda, porque enquanto todos correm, o sábio analisa. E é nessa pausa consciente que nascem as melhores decisões. Você já percebeu como os grandes líderes raramente se abalam? Eles sentem, mas não se rendem. Eles observam antes de agir. E quando agem, é com precisão. Ser calmo não é ser frio, é ser maduro emocionalmente. É ter coragem o suficiente para escolher o silêncio no meio do ruído. Hill dizia que autocontrole é o mais alto grau de poder humano. Aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista uma cidade. E quando você domina a si, o mundo já está vencido. Se essa parte fez sentido para você, comente aqui. Eu escolho dominar minha mente. Isso é mais que uma frase, é um compromisso, um voto silencioso com a sua melhor versão. Você já entendeu que o sucesso não é um acontecimento, é um processo, mas agora vem o ponto em que muitos desistem. O meio do caminho, o lugar onde o entusiasmo do início já passou e o resultado ainda não apareceu. É aqui que os fortes se separam dos comuns. Porque o verdadeiro vencedor não depende de motivação, ele depende de ritmo. Ele cria um sistema que o sustenta, mesmo quando o mundo parece desabar. Napoleon Hill dizia: a persistência é a força que transforma o comum em extraordinário. E persistência não é apenas continuar, é continuar com propósito, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. O segredo está no sistema. Tudo o que é grandioso no mundo segue um sistema. As estações do ano, o nascer do sol, o crescimento de uma árvore, tudo obedece a uma sequência, a um ritmo constante. E o ser humano que compreende isso se torna imparável. Você quer ser mais produtivo? Crie um sistema. Quer ter mais disciplina? Crie um sistema. Quer prosperar? Crie um sistema, porque a força da constância está no planejamento invisível. Não é sobre acordar inspirado, é sobre acordar comprometido. Não é sobre depender do acaso, é sobre dominar o processo. Um sistema não precisa ser complexo. Pode ser tão simples quanto acordar em determinado horário, escrever seus 3 objetivos diários, fazer 30 minutos de leitura, refletir antes de dormir. Mas quando esses pequenos blocos se repetem, o cérebro entende: isso é quem eu sou. E quando algo se torna identidade, o esforço desaparece, transformando o esforço em prazer. No começo, tudo exige energia. Acordar cedo, dizer não às distrações, se manter focado. Mas com o tempo, o que antes parecia difícil começa a se tornar natural, porque a mente se adapta ao que é repetido. Napoleon Hill chamava isso de automação positiva, o estado em que hábitos de sucesso passam a operar sem esforço consciente.
Você não precisa mais lutar contra a preguiça, porque a mente já entendeu que movimento é parte da sua natureza. Você não precisa mais se convencer a estudar, porque o aprendizado já faz parte da sua rotina. O esforço vira prazer quando a disciplina vira identidade. E esse é o ponto em que o sucesso deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você emana. O poder do ritmo. Tudo na vida tem ritmo. O coração bate em ritmo. A respiração acontece em ritmo. O universo pulsa em ritmo. E a mente que aprende a dançar com esse ritmo deixa de resistir à vida. Você já percebeu como as coisas fluem quando você está alinhado? Os dias parecem mais leves, as ideias surgem naturalmente, as oportunidades aparecem. Isso não é coincidência, é sintonia. Hill dizia: quando você se alinha com a frequência do seu propósito, o universo conspira a seu favor. E esse alinhamento é conquistado pela constância. Cada dia vivido com presença e propósito é uma batida no compasso da prosperidade. A constância cria ritmo, o ritmo cria harmonia. E a harmonia cria resultados, a superação silenciosa. O mundo aplaude quem vence em público, mas ignora quem luta em silêncio. Você já percebeu isso? As pessoas admiram o resultado, mas não enxergam as madrugadas em claro, os dias de dúvida, as renúncias invisíveis. Mas Hill dizia que são justamente esses momentos, os silenciosos, que definem o destino de um homem. É quando ninguém vê que a força verdadeira é forjada. Quando você continua mesmo cansado, quando cumpre o que prometeu, quando permanece firme enquanto os outros param, é ali que a sua identidade muda. Você deixa de ser apenas alguém tentando vencer e se torna alguém que não desiste. E o mundo se curva diante dos que não param. Porque nada é mais poderoso do que um ser humano em paz com o próprio processo. A mente autossuficiente. Quando você alcança esse estágio, algo muda dentro de você. Você não precisa mais de validação. Não precisa mais provar nada. Você age porque sabe quem é. E essa é a liberdade suprema. Napoleon Hill dizia: a maior vitória é conquistar a si mesmo. E é exatamente isso. Quando você domina a própria mente, nenhuma opinião externa tem poder. Quando você domina o próprio ritmo, nenhum obstáculo é permanente. Você passa a agir em silêncio, mas o mundo sente sua presença. Sua calma incomoda os apressados, sua disciplina irrita os preguiçosos, sua consistência inspira os observadores. Mas você não liga, porque agora o seu foco está no processo, não na plateia. Você chegou até o final dessa jornada, e se chegou, é porque há algo em você que recusou o conforto da mediocridade. Você não quer mais viver apenas reagindo, quer viver criando, dominando, escolhendo. E agora, talvez sem perceber, você já começou a mudar, porque o simples ato de ouvir, refletir e permanecer até o fim já é disciplina em ação. Já é um treino de presença. E essa presença é a semente de uma nova vida. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo intenso. E esse desejo você já tem. Mas agora ele precisa se transformar em decisão. Porque o que muda o rumo de uma vida não é o quanto você quer algo, é o quanto está disposto a agir diariamente por isso. Você aprendeu os princípios, entendeu os hábitos, compreendeu o poder da mente, da constância, do silêncio e da fé prática. Agora é o momento de unir tudo. Não basta sonhar, não basta entender, é preciso viver. Transforme hábitos em filosofia. Essas práticas que você aprendeu não são tarefas isoladas, elas são pilares de uma filosofia de vida. Uma filosofia que transforma o eu tento em eu sou, o um dia em hoje, o veremos em eu decido. Napoleon Hill chamava isso de a mente triunfante, um estado mental em que você não precisa mais forçar a mudança, porque a mudança se tornou natural. A mente triunfante é aquela que já acredita antes de ver,
que age antes de ser aplaudida, que mantém a fé mesmo no escuro. E quando essa mente desperta, nada mais pode detê-la. Você já não busca resultados, você os atrai. Já não procura reconhecimento, você o inspira. Já não depende do acaso, você cria o próprio destino. O ciclo invisível da prosperidade. Tudo o que você faz agora se conecta. O que você pensa molda o que você sente. O que você sente guia o que você faz. O que você faz dia após dia se transforma em quem você é. Esse é o ciclo da prosperidade. E quando você o domina, o sucesso deixa de ser esforço. Ele se torna fluxo. Hill dizia que a mente humana é uma estação transmissora. Ela emite e recebe vibrações, atraindo aquilo que está em sintonia com seu estado interno. Quando você pensa com propósito e age com constância, o universo começa a responder. Oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam o seu caminho. As portas se abrem, não por mágica, mas por coerência. E você entenderá, enfim, o segredo que moveu todos os grandes nomes da história. O mundo exterior é apenas o reflexo do que você constrói dentro de si. O poder do legado silencioso. Mas o verdadeiro sucesso não termina em você. Ele começa em você e transborda. Tudo o que você constrói internamente, sua disciplina, sua fé, seu propósito, gera impacto em quem te observa, em quem cruza seu caminho, em quem ainda nem nasceu. Eu dizia que o homem verdadeiramente bem-sucedido é aquele que planta árvores à sombra, das quais talvez nunca se sente. O legado não é deixar algo para as pessoas, é deixar algo dentro das pessoas. É viver de tal forma que, mesmo em silêncio, sua presença ensine. E é isso que você está fazendo ao moldar sua mente, ao disciplinar suas ações, ao escolher a grandeza todos os dias. A vitória invisível. Não se engane. O sucesso visível é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira vitória acontece no invisível, quando você diz não ao que te sabota, quando se levanta mesmo sem vontade, quando mantém a calma no meio da tempestade. Esses momentos são invisíveis, mas constroem impérios. São as vitórias que ninguém vê que preparam os aplausos que todos ouvirão. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que tudo o que hoje exige esforço se tornou simplesmente parte de quem você é. Você não finge ser disciplinado. Você é. Você não força a fé. Você vive com fé. Você não busca o sucesso te encontra. O chamado final. Agora, pare por um instante, respire fundo, feche os olhos e imagine a sua vida daqui a 1 ano se você colocar em prática o que ouviu aqui. Imagine acordar leve, com clareza, com propósito. Imagine seus projetos fluindo, seus relacionamentos saudáveis, seu corpo forte, sua mente inabalável. Imagine olhar para o espelho e reconhecer alguém que domina a própria mente e, por isso, domina o próprio destino. Tudo isso é possível, mas apenas se você decidir. Porque ninguém pode fazer esse caminho por você. A mente que acredita, conquista. E a mente que age, transforma. Escreva aqui nos comentários: eu decido vencer todos os dias. E se essa mensagem falou com você, se acendeu algo dentro de você, curta este vídeo agora. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. Se inscreva no canal porque toda semana novas mensagens vão continuar te guiando nesse processo de construção mental e espiritual. Compartilhe com alguém que precisa acordar para o próprio poder. Você pode ser o elo que muda a vida de outra pessoa. Lembre-se, a mente não é o inimigo, é o campo. E o campo obedece a quem sabe plantar. Cada pensamento é uma semente, cada ato é uma rega. E cada dia vivido com consciência é um milagre silencioso crescendo dentro de você. Napoleon Hill dizia: a vitória pertence a quem acredita nela por tempo suficiente. Acredite, persista, continue. E um dia,
O mundo chamará de sorte o que você construiu com consistência. Porque o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar a sua mente. Você nasceu para prosperar, não apenas para sonhar, mas para manifestar. Agora vá, e que cada passo seu seja uma afirmação silenciosa da grandeza que habita em você.